Olá, pessoal! 4 anos sem gravar vídeo. E daí? Vinícius, isso quer dizer que você vai voltar com seu canal? Não sei. Só sei que estou aqui na missão de sempre ajudar a professora Isabel no contexto histórico da literatura brasileira. E hoje eu vou falar do pré-modernismo. Algo que se assemelha um pouco ao que vocês viram comigo no ano passado. No final do século XIX, mais ou menos, a Inglaterra passa por um processo de revolução industrial. O impacto que o desenvolvimento industrial vai ter na Inglaterra, como eu disse para vocês, vai ser muito grande, ao ponto de mudar todas as estruturas sociais e as formas de convívio dentro da Europa. E claro que esse desenvolvimento industrial e esses convívios que vão começar a se transformar vão se espalhar para o mundo inteiro. Óbvio que o Brasil só vai sentir o impacto dessa mudança a partir do século XX, quando o Brasil tem uma mudança de estrutura política, que é o golpe que vai ocorrer tirando o reinado brasileiro, né, no caso Dom Pedro II, e tendo uma república aqui no Brasil. A grande sacada dessa nova república no Brasil é justamente o desenvolvimento industrial. Claro que esse desenvolvimento industrial não vai acontecer da noite para o dia, mas ele vai iniciar um processo que vai ter futuros traços da sociedade brasileira até hoje. Como eu havia falado para vocês, ou ainda vou falar em sala de aula, essa mudança na estrutura social, ela sempre é primeiramente percebida pelo artista. E quando eu digo artista, eu não digo só o literato, ou aquele cara que pinta quadro, não. O cara que tem a sensibilidade artística é aquele que vai mostrar perfeitamente ou expressar as mudanças sociais que estão ocorrendo no momento em que ele está ali vivo. Isso quer dizer o quê? Que a grande sacada do pré-modernismo no Brasil é quebrar totalmente com aquelas tradições literárias que vão falar da paisagem, que vão falar da saudade, que vão falar do romantismo como uma expressão de angústia. Não, agora vai se tratar mais da realidade, porém não do realismo, mas da realidade com relação ao cotidiano do brasileiro que vive essa transformação. Início do século XX no Brasil você vai ter uma urbanização intensa, principalmente das capitais. Você vai ter uma estrutura política baseada no coronelismo, no voto de cabresto, onde aqueles que mandam no interior do Brasil agora são aqueles que detêm o poder, ou seja, o poder ainda permanece naqueles que possuem terras. E aí vem a parte mais massa. É a partir do século XX que essa ideia de modernização, de industrialização no Brasil, vai começar a colocar a cidade como o ponto mais moderno e mais importante de um território. Ou seja, é com a modernização no Brasil, com essa noção de modernização e industrialização, é que quem mora na cidade vai agora se sentir mais moderno de quem mora no interior. Isso você percebe até hoje aqui no Brasil. Todo mundo já escutou uma piada que, tu é do interior, ainda chegou Coca-Cola lá. Ou seja, esse tipo de piadinha mostra exatamente que desde o início do século XX, com a noção de que a cidade ela é o polo modernizador, vai demonstrar que o interior é aquilo que é esquecido, ou seja, o cara do interior não sabe falar direito, o cara que está no interior é burro, o cara que está no interior é atrasado. Ora, se a dinâmica agora financeira do dinheiro e da indústria move a cidade, é óbvio que o trabalhador rural vai querer sair do campo e ir para a cidade também. É a questão da necessidade de sobrevivência. E o Brasil não vai saber abarcar direito esse tipo de mudança. Ele quer viver essa mudança, mas ele não planeja a mudança. Se liga no contexto. O Brasil se torna república. A escravidão agora, ela não existe em tese no Brasil por causa da Lei Áurea. E aí você vai ter o quê? Uma migração de negros libertos pelo território brasileiro, principalmente nos espaços urbanos. Imigrantes que já vêm desde a época do segundo reinado aqui para o Brasil, pela política de embranquecimento e também por novas formas de exploração de mão de obra de trabalho, começam a também ir para o campo e também para as fábricas. E junto com essa galera que vem do exterior, você tem o quê? O pensamento socialista, o pensamento comunista, o pensamento anarquista, os interesses oligárquicos, os donos do poder e das terras no governo, ou seja, o Brasil ele reestrutura suas relações sociais e os novos donos do poder começam a ditar as regras. Donos do poder esses que agora estão nas cidades, mesmo possuindo terras, e que mesmo possuindo terras agora querem ter as suas indústrias. Ou seja, a grande sacada da burguesia brasileira vai ser justamente o quê? Permanecer com os vícios passados, eu sou dono de terra, eu mando na política, e os novos vícios modernos, ou seja,
Eu tenho fábrica, então também quero ter uma casa na cidade e mandar na cidade. Para mandar na cidade, você precisa estar aonde? No poder político. Ou seja, toda a relação política aqui no Brasil, principalmente, vai ser através, né, como eu disse, do voto de cabresto e desse coronelismo que não vai ser só agora no interior, vai ser também na cidade. E aí os artistas eles começam a perceber essa grande mudança social no Brasil e expressar isso através de suas obras, né? Das obras que tem no livro didático da professora Isabel, eu destaco uma que não tem lá e que é interessante vocês pesquisarem ou cobrarem de mim em sala de aula. Vai existir uma revista aqui no Brasil, desde a época do Segundo Reinado, chamada Revista Ilustrada. E quem fazia os quadrinhos dela, é considerado o primeiro quadrinista da história do Brasil, é um cara chamado Ângelo Agostini. O Ângelo Agostini ele já tinha uma noção pré-modernista sobre isso. Ele vai falar sobre o quê? Sobre o cara com saudade? Não, ele vai falar do trabalhador, ele vai falar do cara que anda na cidade no dia a dia, ele vai falar do cotidiano do trabalhador brasileiro. Não só na cidade, como também no campo. Claro, aquele que é do campo vai ser sempre mostrado como um cara rasgado, que fala errado e é burro, né? Vide um personagem criado pelo Ângelo Agostini chamado Jeca Tatu. Então o que acontece? Ele vai falar agora da galera que pega ônibus, que pega bonde, né, na falar a verdade. Pega bonde lotado, que reclama do aumento de passagem, da galera que está no interior e não sabe o que é cidade, não sabe o que é um prédio. Então agora os pré-modernistas começam a pensar o Brasil através do olhar de quem vive o dia a dia. Isso vai acontecer claramente no século XIX na Inglaterra, com o período da Revolução Industrial. Só que o Brasil só vivencia a Revolução Industrial um pouco atrasado, digamos assim, né? Então, para vocês entenderem o que é essa dinâmica do pré-modernismo, é entender o quê? O Brasil, a partir do século XX, mudando de estrutura política, permanecendo com os velhos vícios de poder e criando os seus novos. A população agora mudando a sua estrutura social a partir da urbanização. O campo sendo colocado como um ponto importante, porém não modernizado. E principalmente o acesso a essa tecnologia, essa velocidade maluca que é a mudança tecnológica do século XX. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a vocês sempre. Saudade de fazer esses vídeos, gosto muito e principalmente ajudar vocês e a professora Isabel. Beleza? Beijão para todo mundo. Quem sabe a gente se vê no próximo vídeo ou nas minhas aulas, se você não faltar, né? Não falte. Valeu, galera. Yeah! Tchau, tchau.